Você já ouviu falar em plástica ocular? Sabe aquelas temidas bolsas que ficam na parte inferior dos olhos? Que às vezes você usa hidratantes, faz tratamentos, mas nada adianta. Hoje no Slim nós vamos apresentar uma super novidade aqui do Hospital de Olhos Francisco Vilar. Estou falando da plástica ocular. E a gente tem a honra de receber a doutora Lilian Mourafé. Seja bem-vinda a falar de um assunto que acredito que interessa a homens e mulheres, né, doutora? Claro, quem não quer ficar bonito, né? Quando a gente fala plástica ocular, qual que seria uma definição? A gente sabe que toda plástica tem como objetivo dar um rejuvenescimento, um novo visual, a gente pode dizer. Nos olhos também não é diferente. Não, não é. É qualquer plástica que é feita na região periocular, pegando o pálpebra superior, inferior, região de supercílio, e que vai ter o objetivo de melhorar a região aquela região, deixando um aspecto mais saudável, mais rejuvenescido, mais jovem, melhor. Eu sei que muita gente está acompanhando e se perguntando, quando eu devo fazer uma plástica ocular? Ou, de repente, aquelas bolsinhas, aquele olhar cansado, como se você dormisse pouco, né? Ou aquelas bolsas que às vezes têm uma saliência mais intensa, ali já é uma boa indicação. Com certeza. Tem paciente geralmente por volta dos 45 que começa a ficar com essa região da pálpebra inferior, com as bolsinhas, dando aquele aspecto de que acabou de acordar, mas fica aquele aspecto o dia todo. É um procedimento demorado. Você aqui no Slim.
No quadro City Tour de hoje, nós vamos viajar por um país que carrega uma rica diversidade cultural, conhecido como o país dos 5 templos. Hoje, aqui no quadro City Tour, nós vamos viajar por Taiwan, conhecer um pouco mais sobre a gastronomia, pontos turísticos, e para isso a gente recebe aqui no Slim o El, que na verdade desenvolveu um projeto lá que a gente vai conversar daqui a pouco. Falar de Taiwan, como é que começa a tua viagem? Você desembarca em Taiwan, o que já te chama a atenção de cara, El? A tecnologia, claro. Você chegar num local e você respirar a tecnologia literalmente, do momento que você está desembarcando, de como que você pega um táxi, um trem e chega ao seu destino final, é realmente a tecnologia que está em todo lugar. Tecnologia, digamos que em avenidas, ruas, é uma região que a gente sabe que tem muitos prédios, inclusive o maior prédio do mundo está em Taiwan. Na verdade é o segundo maior prédio do mundo. É o Taipei 101, que também é o cartão postal. 101 andares. 101 andares, exatamente. E nesse prédio, o que é possível encontrar? Se encontra de tudo um pouco? Sim, de tudo um pouco. Tem apartamentos residenciais, tem comércios, shoppings, escritórios de grandes empresas de Taiwan. Tem tudo lá dentro. Inclusive um restaurante, que é um dos mais famosos também de Taiwan. Você pode ter uma visão panorâmica da cidade, é incrível. Que lugares você conheceu em Taiwan? Na verdade, você foi para uma região, o El foi para uma região próxima, fica mais ou menos 100 quilômetros, que é uma cidade já menor, próxima da capital, mas aos finais de semana sempre estava nesse percurso, então teve essa oportunidade durante o período que você teve durante 2 meses, né? Isso, 2 meses. E viajar em Taiwan é bem barato, dentro do país, uma vez você estando lá, viajar dentro do país é muito barato, então eu conheci praticamente todo o norte de Taiwan. O sul nem tanto, porque por conta também do clima que estava mais frio, a galera não aconselha muito, porque o sul em Taiwan geralmente é famoso por conta das praias, é o pouquinho de Taiwan que parece mais com clima tropical. Então geralmente ele sempre recomenda você ir durante o verão. Como estava no inverno, o norte é mais famoso de ter as comemorações natalinas, um pouco também do ocidente já em Taiwan, mas praticamente todo o norte eu conheci. Give it up for the kids, eating good, getting lit, living life feeling rich. We the best in the biz. Que outros lugares você conheceu, digamos que turisticamente falando? O meu favorito eu não podia deixar de citar, que é o Zoológico de Taiwan. É o maior da Ásia e eu simplesmente passei um dia inteiro lá e eu não consegui ver tudo. Eu queria voltar para conhecer, mas infelizmente eu não tive a oportunidade, mas é incrível, é realmente o ponto turístico que eu indico para todo mundo que visita Taiwan. O zoológico tem uma diversidade de animais muito grande, inclusive do Brasil, e eu fiquei muito surpreso de encontrar a quantidade de animais que tinham lá e como que eles cuidam muito bem dos animais, como que eles sempre se preocupam com o ambiente que ele está inserido lá. O que comer em Taiwan? Uau, muitas coisas. São muitas coisas. Um fato surpreendente, inclusive, porque Taiwan fica um pouco receoso, né? É uma cultura muito diferente, alimentos diferentes, você fica um pouco com medo. O que será que eu vou encontrar lá, né? Mas foi uma surpresa. A melhor coisa em Taiwan, viciante, dumplings. Seria isso? Dumplings, quando ele tá cru, ele parece uma massa de pastel, recheada, que pode ser recheada com vegetais, com carne, com várias coisas. Salgado. É salgado. E ele pode ser ou cozido ou assado. E você pode comer isso a qualquer hora do dia, no café, no almoço, no jantar, no lanche, em qualquer lugar, vende em praticamente qualquer esquina e é muito baratinho. São pessoas hospitaleiras que elas, de fato, elas sabem receber bem. Sim, elas são altamente hospitaleiras e elas são super gentis. Boa parte da população de Taiwan não fala inglês. É uma dificuldade que eles têm, eu acredito assim como os brasileiros também têm, de aprender a falar inglês, uma segunda língua, eles também têm isso, ainda mais para quem começou a primeira língua aprendendo chinês, mas nem por isso eles se sentem intimidados ou receosos de te oferecer ajuda. Então se você parecer perdido, eles vão te encontrar uma maneira de te ajudar, não importa como. Inclusive o El esteve durante essa viagem desenvolvendo um projeto que foi criado aqui. Que projeto foi esse? Você levou um pouco dessa questão do incentivo à língua, o inglês, né, para lá, que não é uma língua que eu acredito seja tão falada. E como é que nasceu a ideia de poder criar isso junto a um projeto que já existe aqui em Teresina? Então, foi muito bacana. É um projeto de uma escola lá em Taiwan que ela sempre seleciona estudantes estrangeiros de diversas partes do mundo
para incentivar os alunos dessas escolas, que são adolescentes entre 14 e 18 anos, a praticar o idioma estrangeiro, a língua inglesa. Então a gente apresenta, no meu caso, o meu projeto era focado para diversidade cultural e tolerância à diversidade. E eu sempre trazia tópicos relacionados à nossa cultura, a outros tópicos gerais e sociais, falando sobre o mundo, como que a gente tem que respeitar as diferenças, e de certo modo incentivando eles a praticarem, porque era tudo em inglês. Eu não falava chinês, eles não falavam português, então a gente tinha que se comunicar de alguma maneira, e era o inglês ali a ponte. Bom que deu tudo certo, né? Foi a melhor experiência da minha vida. Bacana. É sempre bom a gente viajar, conhecer um pouco mais da cultura de outros países, e quando você tiver uma nova experiência, vem compartilhar com a gente aqui. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer falar de Taiwan, é um país incrível, eu sugiro que todo mundo tenha oportunidade, se tiver oportunidade de conhecer mesmo, abraçar, porque Taiwan é um país lindo e merece ser conhecido. É isso aí. Taiwan, esse país que guarda uma diversidade cultural, conhecido como o país dos 5 tempos. Tudo isso especialmente para você no Slim, no quadro City Tour de hoje. Nem pense em perder o próximo bloco. Tudo o que acontece no final de semana na nossa agenda cultural. Vamos mostrar em primeira mão a mais nova banda de pop rock de Teresina, Black Ties.